Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio Papo com Roth, mas hoje sem Roth, com Alex Quezada e um convidado mais que especial para nós falarmos aqui sobre um tema fantástico, é o tema sobre vendas. Então, como vender mais em um mercado cada vez mais competitivo. E hoje estamos aqui com André Ortiz, nosso convidado. Bem-vindo, André. Tamo junto. Há muitos anos já juntos, né? Nem barba branca a gente tinha, hein? Ah, eu acho que você já tinha, eu não. Obrigado. Eu te acho muito agradável. Obrigado. É só pra gente quebrar o gelo aqui, né? E o André Ortiz, né? Eu tenho um mini currículo dele aqui, mas não dá pra falar, não dá pra chamar de mini, né? Não tem uma mini currículo, uma mini apresentação, porque o André é fenomenal, tem uma experiência vasta, gigantesca, né? E de um ex-vendedor de jornal em feira a um professor PhD, que eu sei que ele é PhD, né? Não só no Brasil também, né? E também palestrante internacional. Eu sei que o André não gosta de falar muito disso, né? Mas eu gostaria que ele falasse para poder mostrar, né, de onde vem esse conhecimento, o que nós vamos falar aqui. É uma base, a gente vai falar sobre muitos temas aqui, hoje na área de vendas, obviamente. Mas fala um pouquinho, André, como é que você começou, como é que foi essa virada sua, né? Na prática, é um cara que é um tiozão de motor 5.2, com 52 anos hoje, que começou aos 12, com motor 1.2. Então, 40 anos de experiência prática no lombo, né? Comecei vendendo jornal em feira, depois trabalhei em grandes empresas, Ambev, Claro, Nextel, HSBC. Saí dessas empresas, fui abrir meu negócio, quebrei, né? A mesma velocidade que eu abri, eu fali. E hoje eu agradeço a Deus, porque dando aula na Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de MBA, e dando aula para meus alunos de mestrado e doutorado lá fora, na Florida Christian University, nos Estados Unidos, em Orlando. Hoje eu consigo olhar para trás e falar, poxa, é uma vida dedicada a vendas. E quanto mais a frase socrática, quanto mais eu sei que não sei nada. Porque vendas, assim como qualquer outra ciência, ela muda demais. Se você não mudar junto, você vai ficar para trás, seu concorrente vai te engolir. Então, 40 anos de experiência acadêmica e prática vivendo no mundo das vendas. O mundo muda, né? As pessoas mudam. Então, se as pessoas mudam, a forma como eu me relaciono com as pessoas tem que mudar. Isso vale para vendas, mas vale para tudo também. Para vida. Né? Para vida. Então, é isso. Isso é importante, né? A frase que você usa, né? O bordão, né? O eterno aprendiz, ela deveria se aplicar a todos nós, a todo mundo, né? Porque se nós entendermos que já sei tudo, aí você começa a cada vez saber menos, né? Eu acho que a grande sacada hoje do franqueado que está nos assistindo no outro lado da telinha é ter cérebro ensinável. O que é um cérebro ensinável? Você não é o dono da verdade e nunca vai ser. Quem que é dono da verdade no sistema capitalista? É o mercado. Se é o mercado, que é o conjunto dos stakeholders, né, fornecedor, cliente, funcionário, fique de antena ligada. Porque o seu sucesso de hoje, o que pode ser seu fracasso é o próprio sucesso. Né? O que mais arrebenta um time campeão é ele se acomodar. Então, acho que é nessa linha de frente que a gente tem que hoje agir, sabe? Verdade, isso é uma verdade. E a gente luta com isso mesmo, porque a 5ASEC, né? Ela, desde que nós entramos aqui, a gente está completando, né? Eu e o Fábio já abrimos o 10º ano, né, de atividades aqui na empresa, né? Uma década, né? Parabéns. E as coisas já mudaram muito de lá para cá, né? E desde que nós entramos aqui, a 5ASEC já era líder de mercado, já era uma referência. E não é fácil você se manter. É mais fácil você chegar à liderança, mas manter líder durante tantos anos, né? É algo muito difícil. E a gente sempre soube disso. Então a gente sempre teve esse cuidado em mostrar realmente para o franqueado que ele precisa estar atento, né? Porque a concorrência não vai ficar parada, ela não vai ficar ali, né, sofrendo, se contentando em ser o segundo, terceiro colocado, eles vão sempre buscar algo mais. Então a gente tem essa pegada em busca, né, de tecnologia, de inovação, ter esse cuidado em permanecer na vanguarda. Não é simples, né? O novo entrante no mercado, ele tem o desafio de vender uma vez para 100 pessoas. Só que a empresa consolidada, o desafio dela é vender 100 vezes para a mesma pessoa, né? A venda recorrente. E a mesma coisa, um paralelo que eu faço com a minha área. Tem muitos professores, palestrantes, consultores dando palestra, escrevendo livro. Dar uma palestra, entre aspas, é fácil. Agora, dar a mesma palestra ou para a mesma empresa várias palestras, esse é o desafio.
né? Você ser contratado durante anos e anos e anos. Até a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Pô, quanto tempo a gente já se conhece? Aonde o Fabião tava desde quando ele era gestor da Wizard, lembra, André? Te contratou lá. Esse é o desafio. Se você é recontratado, mostra que você está no caminho. E isso é uma mistura de humildade, de relacionamento, de competência, de estudo. E isso serve para você, franqueado, que está nos ouvindo. Por quê? Cara, você já está aí no bairro vendendo para os seus clientes. Até que dia ele vai continuar comprando de você? É essa a estratégia que a gente tem que pensar. Você tem uma primeira pergunta aqui para você. O André falou assim, Alex, eu não quero roteiro. E foi uma questão, ele colocou, olha, eu não quero roteiro, quero um improviso. Se vira no 30. Mas eu preciso me programar, né? Eu preciso preparar algumas perguntinhas aqui. A gente vai sair fora do roteiro também. Bora. Eu também sou do improviso, eu não gosto muito de roteiro, mas Ingestar. é importante a gente, né, ter uma pauta. Mas você, na sua apresentação, você citou, né? Ex-empresário falido, você quebrou uma empresa, né? Eu também já aconteceu comigo, né? E com tantos outros, Quer desabafar? Né? No mercado. Não. Deixa isso para você. Então, assim, mas falando nesse tema, por que você quebrou? O que você já identificou que faria diferente ali, né? E qual é? Eu já vou emendar na primeira pergunta aqui, Show. né? Na sua visão, qual é o maior erro que os empresários e vendedores, então a gente está falando de venda, mas cometem, né? Acreditando que quando eles acreditam que o problema, na verdade, é falta de cliente. Pois é. Eu não estou batendo minha meta, eu não estou vendendo, não estou crescendo, porque está faltando cliente. Então, primeiro, eu sei que é um pouco distinto, Sim. mas por que aconteceu Sim. com a sua empresa, o que você faria diferente? E na sequência, como é que a gente pode mudar essa questão das nossas lojas? Eu acho assim, quando você sai do mundo do CLT, você sendo um executivo, e você vira a chave para PJ, o jogo muda totalmente. Primeiro que essa consciência eu não tinha. Eu saio de Ambev, claro, Nextel e HSBC, uma carreira, entre aspas, consolidada e bem-sucedida dentro do mundo corporativo, e daí da noite pro dia eu vou abrir um mini provedor de internet, porque hoje, né, nos meados ali, final de 99, 2000, entre 2001, nesse ínterim, falei, vou entrar nessa bolha de internet e eu vou ser mais um dos futuros milionários. Bom, primeiro erro foi, eu não era do segmento, eu não entendia nada de tecnologia. E aí eu me argui de sócios errados, de parcerias erradas. Por quê? Porque eu vendi a ideia teórica. Na hora da prática, meu irmão, mesmo fazendo Empretec no Sebrae, que é um dos cursos que eu mais indico para vocês do Sebrae, cara, na hora do vamos ver da execução que o bicho pegou. Então, assim, o primeiro erro, não vou falar erro que é muito forte, o primeiro grande aprendizado tenha o maior nível de informações possíveis sobre o seu segmento. Né? Não entre já na execução sem antes fazer a lição de casa. Número 2, saiba com quem você vai se relacionar. Os iguais se atraem, não é os contrários que se atraem. Talvez os contrários se atraem em física, biologia, química, não sei. Mas na vida real, você não vai trabalhar com pessoas com visões, com valores diferentes do seu. E terceiro, que talvez foi um dos maiores aprendizados para mim, dinheiro não aceita desaforo. Então, assim, se hoje você está capitalizado, cara, cuidado com a tentação e com a vaidade de ser o pseudo dono do mundo. Então, para o nosso franqueado que está assistindo, você que está começando, ou você que já está expandindo para outras filiais, para você, eu sei que é muito chover no molhado, muita coisa que eu tô falando, porque já experimentaram na dor. Mas o maior erro hoje, na minha visão, é você não se preparar. Você, antes de... Qual que é a diferença do chinês pra gente? Eles validam antes uma MVP, uma ideia. O brasileiro não. Deixa comigo que eu vou entubar. Não, o cliente... Cara, cliente é só a consequência. Cliente só é o fundo da sua estratégia. Eu vou quebrar porque não tenho cliente. Não, você tá quebrando porque você não pensou em processos, você não pensou em pessoas, você não pensou em tecnologia e você não se planejou. Então, se a gente comparar hoje o empresário brasileiro com o chinês e com o japonês, os orientais dão um baile em planejamento. O japonês e o chinês planeja 80% e executa 20%. O brasileiro, ele executa 80% e planeja 20%. Então, tem que mudar isso para ontem. Muito bem. Então, foi um desabafo. Mas foi bom. E eu acho que vai ser sempre assim também, né? Você foi falando ali e eu lembrei lá atrás também. Tinha 20 e poucos anos, né? Tinha 22 anos. Quando eu tive a minha primeira empresa,
E nem pretec eu fiz ali, né? Na raça no ali. pelo. Por nada. Não tinha, eu estudava tecnologia, né? Eu era professor de informática, estudava tecnologia, mas tinha uma loja de enxoval, né? Achando que era só comprar e vender, comprar e vender. Era bom de vendas também, bom de argumentação, mas não é só isso, né? Tem toda a parte de estrutura, administração, não é só vendas. Vendas é o fluxo, mas se você só vende, mas não sabe precificar, eu não sabia precificar. Então, quanto mais eu vendia, maior era o buraco, porque eu fazia desconto, promoção, baixava, né? Mas já a gente entra nisso aqui também, né? Mas muitas vezes é o conjunto. Ser empresário é isso, né? É um conjunto que você precisa estar apoiado. Mas acho que os nossos franqueados, né? Eles já têm essa veia, porque eles escolheram uma franquia, né? E a franquia é justamente isso, é um apoio. A franquia... Sabe que eu comparo o empresário? O empresário com a medicina, o empresário, nós somos um clínico geral, mesmo sendo clínico geral, você tem que entender de cada especialidade, como se fosse um médico. Porque o cara, ele vai fazendo assim, é como se fosse um cara que está com minha memória me trai, que ele mexe os pauzinhos aqui, ó. Ai, meu Deus. Como é que chama? Que maquete, tem, alguma coisa assim. Maquetezinho. Não é maquete, Produção, vocês têm aí a ideia de como... Marionete. Marionete. Obrigado. Quase, eu vou fazer o Pix depois. Ó, fazer marionete. Então, assim, o empresário, ele é como se fosse um detentor das marionetes, só que, e como também o equilibrador de prato do Circo du Soleil. Ou seja, ele, mesmo sendo um clínico geral, tá tudo dependendo dele. Então, eu tive o erro, eu não tenho cliente porque eu contratei um contador que me roubou. Não, então antes busque informações sobre matemática, sobre custo. Então, eu não gosto muito de empresário vítima e muitas vezes o franqueado vítima. Antes de você falar tudo isso, você fez isso. Se não, volta e faz. É isso, né? Bom, e aí, pegando essa deixa, né? A gente fala de vendas, né? Então, o título é Como Vender Mais em um mercado cada vez mais competitivo. Então, a gente vai levar isso, né? Eu tenho competição, concorrência, agressividade. Às vezes o cara entra lá e para ganhar espaço ele quer dar preço, desconto. Né? Então a gente vive isso aí, e sempre foi assim, sempre vai ser. Não achamos que hoje tá de... Não, sempre foi assim, né? Então, a próxima linha é a seguinte, né? Como é que eu faço, então, não só para trazer clientes novos, mas para aproveitar. Essa é uma dificuldade que eu vejo na nossa rede, né? Para aproveitar o cliente que eu já tenho e vender mais para ele. O cliente vem na loja. Como é que o cliente vem na loja para retirar uma peça e eu posso vender mais para ele, não só entregar a peça ali no balcão? Qual que é o produto Qual que é o produto mais vendido do mundo? Muitas pessoas podem pensar café, água, milho, Coca-Cola, internet. Não, o produto mais vendido é o mais oferecido. Pronto. Então, esse é o modus operandi do franqueado dentro da loja. Ele tem essa cultura de oferecer. Mas eu tenho vergonha de oferecer. Então não tenha vergonha de quebrar. Posto de combustível que mais fatura é o que tem o frentista que mais oferece fluido, a paleta, o filtro do óleo. É o que oferece. Eu fui esses dias naquela loja de chocolate, que eu não vou falar o nome, né? E a mocinha, eu fui só para comprar um bombonzinho. Olha isso! Porque alguém ofereceu. Então, assim, primeira coisa é a política de cross-selling. Esse nome chique em marketing que é venda adicional. Cross-selling e upselling, eles andam junto. O upselling é uma venda de maior valor agregado. A Volkswagen te vendeu um T-Cross. E daqui a pouco você, cliente do T-Cross, está com uma Amarok, porque a Volkswagen, toda a rede de concessionária deles, fizeram a lição de casa, de te convidar para um lançamento, vem para um coquetel, se relacionar. Então vamos lá, vamos enumerar por pontos. Como que eu vendo mais para o mesmo cliente? Número 1. Executando cross-selling e upselling, fazendo venda adicional. Número 2, entendendo que uma carteira de cliente não é carteira de cliente. Carteira de cliente é rede de relacionamento. Não existe carteira de cliente. Carteira de cliente é do mercado. Né? Cliente fiel existe? Não. O cliente só é fiel à necessidade dele. Quem tem que ser fiel ao cliente? Nós. Eu vendedor, eu franqueado, então eu tenho que fazer a lição. Na hora do cameraluização, sorrisão estampado, você está no pior dia de sua vida. O cliente não tem nada a ver. O cliente não tem nada a ver. Mesmo no pior dia de sua vida, bom dia, um cafezinho, uma água, pega essa balinha, não sei o modus operandi de cada loja. Ofereça. Administra bem o relacionamento. E número 3, para a gente vender mais para o mesmo cliente.
Peça sim indicações. O cliente é uma mina de diamante, uma mina de ouro. O cliente que já está satisfeito com você, ele pode espalhar para o sobrinho, para o vizinho, para o amigo da academia, do beach tênis, do futebol. Captou? Um cliente conquistado, conforme Joy Didard, o maior vendedor do planeta Terra, um ex-vendedor da universidade, da concessionária GM da Detroit, de Detroit, há mais de 50 anos atrás ele já falava: eu sou o maior vendedor de carro do mundo porque um cliente me gera 250 novos contatos. E naquela época não tinha nem IA e nem Google, era cartão de visita. Então ele só usava um cartão na data de aniversário do cliente. Eu lembrei de você na data mais importante de sua vida. Quando você for trocar de carro, lembre de mim. Uau! Isso, acho que em 3 passos, sabe, Quezada? Acho que é o beabá de a gente vender mais para o mesmo cliente. Tem um nome chique isso, Lifetime Value, né? Perfeito. Quanto que esse cara gera de grana ao longo da jornada. A preocupação, e eu vou mudar a pergunta aqui, vou adaptar ela aqui, já pegando essa linha da experiência do cliente, relacionamento experiência, né? Eu ia fazer uma pergunta mais voltada ao mundo digital, cada vez mais digital, né? Que as pessoas olham em celular, ligam, menos contato físico, né? WhatsApp, manda um zap. Isso, então assim, hoje a gente tem, mas vamos focar, ou então vamos agregar nessa pergunta, desse mundo digital que a gente vive, de menos relacionamento, delivery, a gente tem delivery, não dá para ter lavanderia sem delivery hoje, e nós temos uma outra marca, além da 5ASEC, a Lavipop, que nem funcionário tem, e o cliente entra e sai ali, não tem nenhuma pessoa para atender, né? Então, como a gente equilibra tudo isso, como é que eu posso criar esse relacionamento? Você disse aqui agora que essa importância de ter esse relacionamento, se às vezes no caso da Lavipop, né, no autosserviço eu não tenho nem esse contato presencial, e às vezes o cliente nem vai na minha loja, ele só pede pelo aplicativo, pelo site, pelo telefone, né? Primeiro é perguntando. O que é perguntando? Para criar conexão, bom vendedor não é o que fala, é o que ouve e que sabe perguntar. Então, o que eu faria no papel do franqueado que nos assiste? Cara, tanto na Lavipop quanto na outra marca que a gente representa, eu conheço meu cliente. Experiência é um negócio que o cliente nunca esquece. Produto ele esquece. Lavanderia, e para muitos é tudo a mesma coisa. Para muitos. O que vai fazer o cara escolher a Lavipop ou eu? É a minha conexão. Qual que é a experiência que eu posso fazer de maneira prática? Invista em relacionamento. Como? Você criou uma lista de transmissão no WhatsApp. Você criou, às vezes, o encontro da lavanderia do Tatuapé, ou o encontro da lavanderia aqui de Caxias, ou aqui do Ceará, Fortaleza. Nessa segunda-feira de manhã, eu vou fazer um cafezinho, eu vou fazer uma promoção. Olha aí agora, Copa do Mundo, festa junina, olha aí eleição. Olha aí, nós temos 22 datas comemorativas ao longo de um ano de marketing. Nós temos 22 comemorativas. Você só está esperando da franqueadora ou você está se mexendo? É legal eu falar isso porque eu posso falar, né? Mas assim, você só está esperando da franqueadora. Pô, quem que é esse cara que veio aí na entrevista com o Alex? Ele não tem as dores que eu tenho. Dor todo mundo tem. Agora sim, eu vendo uma das coisas mais difíceis que tem hoje, que é treinamento, que é curso, que é consultoria. É invisível o meu estoque. Vocês não, vocês têm uma loja física, vocês têm um canal funcionando, um marketing agressivo. Então, o que eu, como franqueado, tô dando de experiência que meu concorrente não tá dando? Quando eu falo em conexão, é aquela análise SMART, análise SWOT, perdão. O que o meu concorrente tem que eu não tenho? O que eu vou aprender com isso? E o que ele não tem que eu tenho? Com exceção de preço. Esquece preço. Se nós estamos falando de experiência. Legal. Esse é um ponto. Segundo ponto, Alex. O meu cliente, ele briga por mim, ele me indica. Se o cliente hoje não faz essa experiência de nos mandar um videozinho, às vezes pede para o cliente um videozinho de menos de 1 minuto. O que é esse videozinho de menos de 1 minuto? Olá, meu nome é André, não conhecia, eu tinha muita roupa, minha vida é corrida, eu tinha roupa sempre que ficava acumulada em casa. Olha, Lavipop resolveu meu problema. Olha, a 5ASEC resolveu meu problema. Em menos de 1 minuto o cara te manda, pega a autorização. Cara, você sabe que a gente Cara, haja! Duas coisas que eu quero falar sobre isso aí, né? Uma que é sobre o cafezinho que você deu a ideia de fazer lá, né? Um evento ali. E como que o franqueado deixa de enxergar isso como um custo e passa a ver como investimento. Datas me comemorativas. me ajuda nisso, que eu ainda vejo muitos com esse pensamento. Poxa, eu vou gastar, ele não está vendo que ele vai investir. Mas antes disso, né, a gente tem hoje um hot site, a 5ASEC, por exemplo, tem ali o hot site, né, a Lavipop também, que é a página, né? Então, dentro do 5ASEC /
Tatuapé, você usou 5sec Tatuapé. Né? E ali você tem os dados personalizados. Tem um campo para que ele possa colocar vídeos ali da loja. Imagina se toda loja nossa tivesse ali o depoimento do nosso cliente. Desculpa a pergunta, quantos vídeos tem lá? Nenhum. Tá aberto ali, é recente até, tem uns 4 meses que nós lançamos essa possibilidade de colocar um vídeo no hot site, né? Mas ainda não tem essa cultura, né? Mas por quê? Porque eu vejo algumas travas. Então, de repente, o franqueado que hoje está ouvindo aqui, ele pode falar assim, mas meu cliente não vai querer fazer. Eu escuto isso, né? Mas meu cliente não vai querer gravar um videozinho ali, né? E aí a gente vai entrar naquela, ou não, eu já tenho, né? Agora, será que no meio de 200, 400, 800 clientes, algumas lojas passam de 1.000 clientes? Imagina se um vendedor todo dia de manhã pensasse assim, esse cara não vai me atender. Cara. Então, uma dica aqui, como é que eles que não têm essa facilidade em pedir, como é que eu poderia pedir? A melhor maneira de eu pedir para o Às vezes na vida é necessário tela azul. Às vezes na vida é necessário fazer restart. Às vezes na vida você tem que resetar. Se de manhã você já acorda, na padoca que você toma café da manhã, e o cara é tão vampiro quanto você, o cara suga energia, porque tudo que você fala não vai dar certo. Tudo que você fala, o Brasil nem precisa entrar na Copa, já vai perder. Seca a pimenteira. Tá assim. Na área de vendas, cara, os iguais se atraem. Repito, manda embora da sua vida, começando por você, com seus pensamentos. Tem um negócio chique, né, na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria, que se fala ressignifica. Né? Tem até um seriado no Netflix, eu indico. Eu não sei se tá na Amazon Prime, tá na Prime Video, ou na Disney, ou no Netflix. Eu lá zapiando no streaming, ressignificar. Cara, tudo começa, o sucesso do empresário, do vendedor, tá em gerência de pensamento. Que historinha furada, teoria. É teoria? Tudo começa com o primeiro degrau, o pensamento. De tanto você pensar uma coisa, você cria um hábito. De tanto você se habituar a fazer isso, o outro degrauzinho é a ação. E dependendo da ação que você tiver, você cria o quê? O que a gente chama de caráter. Aí eu faço uma provocação. O cara nasceu em uma favela, o pai é traficante e a mãe é prostituta. Ele tende a ser um bom ou mau caráter, Alex? Você não precisa me responder, é uma pergunta provocativa. Captou? Duvido que a maioria não falaria mau caráter por causa do ambiente. E não é, eles esquecem que é o pensamento. É lógico que o ambiente propicia. Se ele vier de um ambiente mais acolhedor, propicia. Mas não interessa de onde ele vem, interessa onde ele quer ir. Você está entrevistando um ex-vendedor de jornal em feira, que foi eleito 2 vezes melhor professor da Fundação Getúlio Vargas, que é a Harvard Business School brasileira. Tá aqui, velho. Tá aqui. Como que você quer se tatuar? Então eu faço essa provocação pro nosso franqueado e pra equipe dele, que a equipe do franqueado é a cara dele. É a cara dele. O cara que sempre performa e é o campeão nas convenções de vendas que vocês me convidam para palestrar, por que são sempre os mesmos? Verdade, é sempre os mesmos. Por quê? Porque o mindset, essa mentalidade do cara já tá bloqueada. Ela já tá o quê? Blindada a esses vampirões. E você pode ver, vampiro atrai vampiro. E sardinha nada com sardinha e tubarão com tubarão. Pergunto para quem tá nos assistindo. Nesse oceano chamado vida, qual cardume que você pertence? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. É lógico que num podcast a gente faz provocações. Eu deveria fazer uma monitoria em cada franqueado, analisar os KPIs, a gente vê qual o nível de prospecção, atendimento, negociação, fechamento e pós-venda, e aí fazer técnica de treinamento para cada qual. Mas não dá tempo, a rede é gigante, não é? Então quando eu vou para minha loja, o que meu funcionário pode esperar de mim? E o que o meu cliente pode esperar de mim? A venda é consequência de um composto de nuances, Alex. E como que eu faço o meu franqueado a enxergar que é investimento as despesas que ele vai ter para fazer um café da manhã e convidar seus clientes e não uma despesa? Resultado. Esse já fez tudo isso, olha os números dele. Esse não fez, olha como é que tá. Resultado é preto no branco. Matemática, por ser uma ciência exata, em venda é número. Se ele vê número que vai colocar mais dinheiro dentro do bolso, começa a se mexer. Do contrário, ou pede para sair, ou vocês saem com o cara. Eu sei que é fácil falar aqui, eu sei. Mas é número. Como que você faz? Mostrando o resultado, mostrando outros pares dele que tomaram a mesma frente. Aí ele vai chorar e vai falar, mas não consigo tal. Aí
é o papel de uma franqueadora. Te dar o ombro, não é mesmo? De dar as ferramentas, coisa que acredito eu que vocês já fazem sem isso. dúvida, bastante. E você, lá atrás, você falou sobre o lifetime value, né? E aí, com essa pergunta, agora eu lembrei também de um franqueado nosso, é o Thales de Vinhedo, né? Vinhedo, Valinhos e meu vizinho, eu moro em Valinhos. É ali. E ele uma vez falou para nós numa live, né? Eu acho que na época de pandemia ainda, que a gente estava, né, fazendo lives, bastante lives ali, né? E ele disse, né, que ele comprou a loja, foi um repasse, ele entrou já ali, né, e ergueu a loja, e ele estava ali no balcão, falou assim, meu papel aqui não é lavar roupa, aí tem, a esposa ajuda, a filha também, tem os funcionários lá, meu papel aqui é no relacionamento, né, e ele faz relacionamento, e conversa, e vai, então ele falou assim, porque eu olho pro meu cliente e eu enxergo uma conta. Você falou de matemática também, né? Eu enxergo uma conta. Esse cliente, ele gasta comigo aqui R$ 150 por mês. No ano, ele gasta R$ 1.800. E ao longo de 10 anos, ele gasta R$ 18.000. Então, esse cliente, para mim, ele representa R$ 18.000 de faturamento. Não é 180, não é 150. É R$ 18.000. Então, ele já calculou ali, se em 10 anos, né? Quanto que ele vai faturar com aquele cliente, né? Então, às vezes a gente pensa que um café, né? Vou gastar ali, sei lá, R$ 300 para fazer um preparativos ali e eu vou ter que vender. Não, cada cliente que você fideliza, é difícil você mensurar, porque a gente não tem um indicador, quem veio, quem não veio. Você pode ver a melhoria, mas ele tem que acreditar nisso, né? Tem que entender que, o relacionamento, a fidelização, impedindo que aquele cliente deixe de vir um dia, poxa, não posso deixar de lavar lá, sinto falta, né? Mas vamos dar um passo, concordo 110.000% com tudo isso que você falou, mas vamos dar um passo para trás antes dessa tomada de decisão dele saber que ele é o relationship man, é o cara do ZNZ, do zóio no zóio, do bom dia, tal. Antes disso, eu sigo a seguinte premissa, é preferível eu ter um pitbull no meu quintal do que 10 vira-lata. O que eu tô querendo dizer? É difícil pra caramba formar equipe. A gente sabe como tá difícil hoje contratar. A gente sabe. Hoje. Mas adianta trazer vira-lata pra dentro da loja? É preferível trazer um pitbull que pensa como eu, como dono, e eu dou autonomia e eu bonifico esse cara, né? A tese do meu doutorado, a Dakar BZ, ela primeiro desafia, dá autonomia, estimula a criatividade. O cara vai lá e realizou, bonifica. Né? Eu levei 3 anos para desenvolver um framework, uma metodologia que eu sou contratado dentro das empresas para implementar, que é o Dakar BZ, que é o tal do BZ, que é o brilho no zóio. Né? Se você conseguir trazer um cara, que pensa como você, você na sua vida é exemplo disso. Há quanto tempo que você não tá com o Fábio? Você, o Toledo, né? Assim, os iguais se atraem. Quando esse franqueado parar de reclamar muitas vezes, porque a dor tá pros concorrentes também, tá? Só que os concorrentes não têm as ferramentas que hoje a gente tem aqui dentro da casa. Tem essa. Peraí. O meu forte é o relacionamento, é a conexão. O meu forte é esse diferencial de chamar o cara pelo sobrenome. O meu forte, eu criei um grupo ou uma lista no WhatsApp, eu não sei. Quando eu falo perguntar pro cliente, o cliente te deixa na marca do pênalti. Sabe, Alex? Às vezes o cara só queria, aquele dia não foi para comprar, só foi para conversar com você. Quando você atingiu esse êxito, esse santo graal, de às vezes o cara só passar lá para te dar um bombom e tal, parabéns, cara. Você conquistou coisas que o concorrente não conquistou. Agora, o cliente paga mais por isso? Paga. Ninguém entra numa concessionária da Mercedes já para pedir desconto. Ninguém entra, o cliente que entra na Ferrari, ele não quer desconto. Ele quer ser diferenciado. Então, será que não é por esse viés que a gente tem que ir, sabe, Alex? A gente tem, olhando para o nosso negócio, principalmente a 5sec, né? Que temos o cliente, temos funcionários, temos o relacionamento ali, né? A gente tem, né? Não é com todo mundo, mas a gente tem. A maioria tá lá, ele vai pelo menos uma vez ali, ele visita a loja, a gente consegue falar com o nosso cliente. Na Lavipop já é uma outra dificuldade nessa questão, porque não tem funcionário, o franqueado também não está ali toda hora, né? Mas olhando para essa questão de cultura de vendas, eu enxergo, e queria que você me ajudasse a explicar isso para o pessoal também, né? Porque quando eu falo de venda, parece assim, você quer comprar caneca? Você está precisando da caneca? Aí eu vou na técnica de vender uma caneca, mas seria assim, por R$2 a mais aceita uma batata grande? É aquela venda que você só oferece o produto, né? Mas a venda em si, principalmente na 5sec, ela começa no relacionamento, correto? A gente está falando disso aqui. Então, a cultura, eu queria falar sobre cultura de vendas.
que a gente chegou aqui e não existia. Ainda não existe uma cultura de vendas. Existe uma cultura de relacionamento, existe uma cultura de atendimento, uma cultura de prestação de serviço com excelência. Isso existe. Nós somos campeões disso no Brasil. Mas a cultura de vendas ela ainda não existe. A cultura de vendas, que talvez seja a somatória de tudo isso, acrescentando a oferta do produto. Então você tem a questão do relacionamento, começando, vê se eu estou errado no que eu estou pensando aqui, mas começa com o relacionamento, você, poxa, o cara sentir que você está ali para ajudar ele, mas você também precisa ter esse pitbull ali que percebe e sabe a hora de fazer o upselling, fazer o cross-selling, de vender mais para ele também, correto? Tá. Assim, quando eu falo em cultura, eu brinco com uma junção de duas palavras. O vendedor é jornacólogo. Jornacólogo, jornalista com psicólogo. O que o jornalista faz? O jornalista bom sabe fazer pergunta. O que o psicólogo bom faz? Ele sabe ouvir. Quando você junta isso dentro da loja do franqueado, com os vendedores dele, é saber zipar a boca e deixar o cliente falar das dores dele. Como é que é seu dia a dia? É lógico, é sui generis isso. Não dá pra gente fazer interrogatório com todas as pessoas que entram na nossa loja. Esse aí é o Tião. O Tião tem 2 filhos, correria, o cara é empresário, ele traz mais, terno, calça e tal. Legal. Esse aqui já é o meninão, o Alfredo, 20 anos, academia, o bicho é saradão, fortão, tal. Você já percebeu que as roupas dele é mais fitness, né? É mais da academia, mais de prática de esporte. Essa aqui é mãe. Quando eu tô falando de saber perguntar e saber ouvir, para oferecer, como é que tá hoje o nosso repertório de perguntas? Uma coisa é tentar te empurrar a caneca. A outra coisa, eu vou fazer algumas perguntas para você agora, Alex. Você tem sede? Sim. Sim, né? Quando você tem sede, uma água mata a sua sede? Mata. Se nessa mesa aqui, a única maneira de você tomar água, você morrendo de sede, seria dentro dessa caneca, essa caneca teria valor para você? Sim. Quanto que você pagaria para matar a sua sede? Captou? Uma coisa é empurrar a caneca, a outra coisa é criar um storytelling, um cenário na cabeça do cara. O cara não compra a caneca. Para que ela tem valor para mim? Será que a gente está fazendo essa lição de casa? Será que a gente está trazendo cada um como cara crachá, Ctrl+C, Ctrl+V? Peraí, a história desse cara é diferente, respira. Jornacólogo, jornalista com psicólogo. Eu tenho visto dentro das mentorias que quanto maior repertório de perguntas, a venda aumenta. Vou dar um exemplo, então, prático já para nossa realidade, né? Vou traduzir o exemplo da caneca para nossa realidade ali. Nós temos um produto que, dentro dos serviços que nós oferecemos, serviços adicionais, é o mais vendido. Ele chama Apré ou Revitalizar. Né? O Apré vem do francês, originalmente, a gente mudou para Revitalizar, que é a função dele. Né? Então, quando se eu oferecer, olha, o senhor aceita adicional Revitalizar? Eu estou empurrando. Né? Eu estou empurrando. Nem sei se ele precisa mesmo daquilo. Nem sei se aquilo vai fazer utilidade, porque não é só o benefício que ele faz na peça. É o benefício que aquilo na peça traz para ele em momentos que ele trabalha. Então, se ele é um executivo, participa de reuniões e estar bem vestido, elegante, ajuda ele, beneficia ele, mesmo que seja no visual, pode proporcionar até uma promoção ou que ajude ele a vender um produto melhor, aquilo vai ser útil. Então, se eu não tenho essa informação, eu não vou poder encaixar esses benefícios. Então, quando eu escuto ele, né? Quando eu faço a pergunta, o senhor trabalha com o quê? O senhor sempre traz camisas aqui, as camisas bonitas, né? Faz ali como é que chama ali no processo de venda, né? Você tem a quebra de gelo ali, você faz o... Icebreaker, quebra-gelo. Quebra de gelo, né? E o rapport também é legal, camisa bonita que o senhor tem aqui. O senhor trabalha com o quê? Então não é ofensivo. Eu tô num bate-papo com ele ali, eu tenho medo de perguntar, né? Então não é assim, com o que o senhor trabalha? Não. Tô vendo aqui suas camisas, o senhor sempre traz camisa elegante, bonita. O senhor trabalha com o quê? Né? Eu sou vendedor, eu sou executivo. Aí eu falo, legal, o senhor faz muita reunião, né? Faço reuniões e tal. Pô, o senhor tem que estar bem apresentado. Tem que estar bem apresentado. Tô fazendo a caneca aqui, né? Poxa, então tem um produto nosso aqui, que é o Revitalizar. Ele vai deixar a camisa com um brilho mais natural, mas parece que a camisa tá mais nova. Também fica um pouquinho mais firme, vai amassar um pouquinho menos, né? Então não seria importante para o senhor estar bem vestido ali e evitar que a camisa fique mais amassada e tal? Então você contextualizou, ele fala assim, cara, vai ser útil então, por apenas R$8 a mais o senhor pode colocar isso aqui na sua peça. É mais difícil ele falar não, né? O senhor já pensou
O senhor já é nosso cliente aqui há alguns dias, algumas semanas, eu percebo aqui, a gente está com o seu bem mais precioso, que é do seu marketing pessoal, que é a sua roupa. O senhor já pensou essa roupa começar a te dar não só lucro, como maior visibilidade? O senhor já pensou o senhor ser promovido por causa da sua, lógico, da sua competência, mas exatamente do seu marketing pessoal? Esse produto é apenas consequência disso. Eu não estou focando em característica. As pessoas não compram características. As pessoas compram qual que é a solução que isso aqui traz para mim. Quando o nosso vendedor dentro da loja, ele é bem reeducado pelo nosso franqueado, porque às vezes, olha só, Alex, tem que vir de dentro de casa. Quem que educa o filho e pai? Perdão, quem que educa o filho e a filha? Não é a escola, é o pai e a mãe. Quem educa o filho e o pai é a sua esposa, né? Então é um vício do caso que você está trazendo, né? Eu sei. Oremos. Oremos juntos aqui, já entendi. Entendemos a confusão. Moleque, pra gente não apanhar em casa. Pois é. Quem que educa o seu filho e filha é o pai e mãe. Quem que realmente dá a visão, missão e valor da sua loja é o dono da franquia, é você. Então, se você não tem paciência de criar esse vendedor, não reclama. Não reclama. Ah, e na Lave Pop? E na Lave Pop que a gente não tem ninguém? Bom, aí é um estudo à parte, porque aí envolve muito mais investimento de marketing também, que é o outbound marketing, do que o inbound, que é o contato ZNZ, zóio no zóio, né? Mas aí é uma outra frente que eu quero traçar. Mas assim, em linhas gerais, o que eu tenho percebido, não na nossa rede aqui, mas em várias empresas do varejo, pouco investimento em capacitação. Pouco investimento. O cara às vezes coloca muita grana no CRM mais caro do mercado, só esquece de um detalhe, não ensinei ninguém a usar o CRM. Adianta? Então essa é a minha provocação também, sabe, Alex? Tá. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu sei que ela é bem complexa e depende de outros fatores, mas... Bora. Se você assumisse uma unidade da 5ASEC ou da Lavipop, independente do diagnóstico, por isso que é mais complexo, porque tem todo um diagnóstico a ser feito, mas se você assumisse uma lavanderia nossa, quais seriam as 3 primeiras ações que, obviamente, você teria que fazer para aumentar o seu faturamento, as suas vendas nos próximos 90 dias? Primeira ação, correndo para ontem, buscar informação com quem já está na rede. Quem que são os franqueados top? Isso eu descubro. O que eu devo fazer, o que eu devo não fazer? Se eu quero ganhar muito dinheiro dentro de uma rede, eu tenho que me alicerçar em quem já está ganhando. Você concorda? Eu quero, isso pelo menos eu usei sempre na minha carreira corporativa. Eu quero ganhar 10 mil por mês, 100 mil, 1 milhão tal. O que esse cara tem que eu não tenho? O que esse cara tem de conhecimento, habilidade, atitude que me falta? E ó, dá uma surra de trabalho, como o meu amigo Teva fala. Então a primeira coisa é fazer esse benchmarking com quem já tá lá. Número 2, cara, se eu já sei como fazer, nesse primeiro momento, se é para eu ser o eu keep, o eu fazer tudo, para eu mandar, eu tenho que saber obedecer. Para eu fazer e dar o jeito que eu quero para minha equipe, eu tenho que colocar a mão na massa. Não tem como fugir. Não tem. Então eu tenho que ir para a operação. André, eu discordo de você, eu não preciso. Legal. Mas se eu não sei nada, eu tô numa curva de aprendizagem nesse momento, que é IA. Eu dava aula de um jeito. Tô aprendendo a dar aula de outro jeito. Eu tenho que ir para a operação. Eu tenho que saber. Ah, é assim. Temporário, né? Não permanente, correto? O que? Estar na operação ali, só para deixar Peraí, num primeiro momento. Isso. Tem uma diferença em trabalhar o negócio e no negócio. Num primeiro momento, você vai trabalhar no negócio, para entender, na minha visão. E depois sair e trabalhar o negócio com binóculo. É no primeiro momento. Então, eu me arguiria de informações com quem já está lá. Segundo ponto, uma vez eu operando, eu sei como é que é. E terceiro, olha só, em 90 dias eu preciso dar lucro, não preciso disso aqui. Cara, pega a sua rede de relacionamento e, cara, por dia faz de 50 a 100 prospecção. Não sei para onde que vai. Começa pelos seus familiares, começa pelo seu bairro, começa pelos seus amigos de academia, no futebol, do beach tênis, da faculdade, do trabalho. Não sei, vai pra cima. Você precisa criar massa crítica num primeiro momento. Não dependa só do marketing de uma franqueadora. É muito mais o suor do franqueado no começo do que o apoio da franqueadora. Por isso que nem todo mundo é franqueado, porque dá trabalho, mas dá retorno. Mas e se os seus amigos acharem você chato?
Pode deixar, demita amigos. Demita amigos. E numa família que às vezes primo, tio, foram os que mais te criticaram. Às vezes aquele amigo de infância que é o que mais tirou sarro de você. A vida dá volta. Às vezes o mundo ele atropela, ele não corre, ele atropela. Vou fazer um desabafo. Quando eu comecei a dar os cursos, palestras, eu peguei meu curso, eu comprei 48 vezes um Corsinha, se eu não me engano, era 93, Corsinha GL Plus, mas porque era Plus, porque tinha o desembaçador traseiro e o limpador, era Plus. E aí eu adesivei esse carro, cursos, palestras de vendas, www.sucesso.com, montei um logo e tal. Cara, no começo todo mundo, lá o Tintones. Tintones, pra quem não conhece, era um personagem do Chico Anísio. Chico Anísio é um humorista que já morreu, que ele fazia o papel de um pastor charlatão, que ele enganava. Lá o Tintones. Muitos tiravam sarro. Aí eu, trabalhando, dando aula no Senac, comecei dando aula no Senac, depois fui para Policamp, depois para Anhanguera, da Anhanguera fui para Unimap, Unimap FGV, FCU dos Estados Unidos. A galera acha que já tuft, não é assim. Aí eu acreditando, trabalhando 17 anos sem finais de semana, só dando aula e curso e tal. Aí os resultados começam a aparecer. Aí o que acontece? Aquelas pessoas que tiravam sarro, primeiro as pessoas tiram sarro, depois elas cruzam o braço, depois com seus resultados elas começam a te seguir e muitas te mandar currículo. Posso trabalhar com você? A vida é assim, Alex. Então você é franqueado. Se muitos te acharem chato hoje, que bom. Se ninguém tá te chamando de louco nas últimas semanas, meses, é porque você se acomodou. Legal. Mudando um pouquinho só, voltando um pouquinho para a técnica de vendas ali, falar sobre desconto. Bora. Falar sobre desconto. Bora. Quando que o desconto é bom, quando que o desconto é ruim? Para vender mais, eu preciso obrigatoriamente dar descontos. Fala um pouquinho sobre a tua visão disso aí. A minha visão é bem crítica, porque assim, na minha visão, desconto é igual tumor. Nossa, que forte, André. Se você não detectar o tumor de uma pessoa a tempo, ela morre rápido. Agora, se você detectar o quanto antes, você cura. Desconto numa empresa. Se você não detectar a tempo, você quebra a empresa. A Associação Industrial e Comercial do Estado de São Paulo fez uma pesquisa Qualiquant com todos os associados ano passado. Mais de 3 bilhões de reais deixado na mesa com os associados por causa de desconto. Desconto anote aí, pega papel e caneta, eu espero, anota aí. Desconto é a última artimanha do bom vendedor. Última e não a primeira. Porque você pega vendedor iniciante, a primeira cara feia do comprador vai, meu Deus, tá muito caro. Não, mas eu te dou 20% de desconto. O comprador só faz assim. Ele começa a afiar a foice e fala, achei a pessoa do meu sonho. O que acontece? Deu 20, vai... Cara, sem eu chorar, ele deu 20. Então, como lidar com desconto? Desconto é uma artimanha, é um recurso que você tem. Não sei qual que é a margem de vocês, nem quero. Mas se a sua margem de desconto é 20, 10, 15, 2, 3, ceda lentamente e peça algo rapidamente. Senhor, deixa eu te falar um negócio. Esse produto aqui, que a gente está vendendo aqui na Drilave, nosso comércio também de produtos aqui da lavanderia, que faz parte do grupo, ele está por 100. Se eu te conceder, a sua margem é 10. Se eu te conceder 2%, que eu estou ligando pro Fábio, pro Alex, é complicado assim. Você compra lote dobrado, isso é negociar desconto. Negociar desconto é você cede, mas você pede. Isso é uma negociação. A maioria dos vendedores iniciantes estão cedendo sem pedir algo em troca. O que acontece? Ganha, perde. Então, a grande sacada de saber lidar ou não com desconto, saber ter técnicas de fechamento. Quanto mais você treinar a sua equipe de vendas entre vocês, dentro de casa, vamos fazer aqui uma simulação. Eu sou o comprador arrogante, você é meu vendedor. E você começa a treinar antes do cliente entrar. Porque a maioria das objeções sempre vai ser, tá caro, vou pensar, qualquer coisa eu levo, dá seu cartãozinho, qualquer coisa eu te ligo. E o desconto é a força motriz de tudo. Então assim, Alex, em linhas gerais, a gente tá hoje tendo essa artimanha de treinar primeiro entre nós, antes do cliente chegar? É uma pergunta para
reflexão, né? E eu uso nessa questão da condição, da condicional, eu sempre não, né? Mas há muitos anos já eu aprendi e passei a utilizar de colocar a ação do cliente primeiro, né? Então, se o senhor trouxer 10 peças, eu consigo 5% de desconto. Você está negociando. Né? Porque se eu falo para ele, se eu te der, até você usou, mas a gente está no bate-papo, né? Se eu te der 5%, o senhor traz 10 peças, parece que eu já posso dar os 5% e estou botando uma segunda condição para ele. Não, a primeira obrigação é dele. Se o senhor trouxer mais peças, se o senhor trouxer 3 edredons, eu consigo fazer esse valor aqui. Então, primeira obrigação passa a ser dele, né? E depois aí eu dou um benefício para ele por aquela conquista. Sabe, Alex, vendas, ela é uma ciência social aplicada. Se você quer ser um bom médico, você vai estudar medicina. Se você quer ser um bom advogado, você vai estudar direito. Se você quer ser um bom vendedor, um bom empresário, você tem que estudar venda. Então, o desconto, ele faz parte de um guarda-chuva chamado fechamento, técnica de fechamento. Se você hoje zapear nas redes sociais, os vídeos mais assistidos na área de vendas é como vender valor e não preço, né? Agora, o que é valor? Vamos lá. Vamos supor que eu estou vendendo aqui um berçário de madeira. Um berçário de madeira. E o meu argumento de valor é falar para o papai e para a mamãe, nós damos aqui para você uma garantia de 60 anos. 60 anos. Aí eu sou o pai, né, do meu bebê, mas meu bebê só vai usar o berço durante 2 anos no máximo. Eu não estou nem aí com 60 anos. Então a primeira coisa em desconto é, o que o senhor mais valoriza quando você vende numa lavanderia? Pergunta para o cliente. Ele vai te deixar na marca do pênalti, captou? O que é valor para o senhor e não valor para mim? Porque às vezes a gente sai de uma universidade corporativa, a gente sai de um treinamento, vamos lá, vamos agir, mas peraí, cada cliente é um câmera Luização. O que para esse cara ele dá valor? Você captou? Sim. O mesmo copo d'água. O mesmo copo d'água no boteco da esquina lá da sua casa, do bairro, é vendido por R$2. Já no frigobar do hotel, pula para R$8. No aeroporto, para 12. E no deserto do Saara, que o avião acabou de cair, não tem preço. E é o mesmo. Então, vale a vida, né? Mas o que eu fiz? Eu criei cenários na cabeça do cliente. Nós adotamos. Na 5ASEC, nós adotamos uma cultura de não dar desconto. Isso, os franqueados já compraram isso também, mas em alguns casos acaba tendo alguns pedidos, promoções e tal, mas a gente adotou e vem dando muito certo, né? Porque a gente quer bonificar o cliente, mas a gente tem que ter um ganha-ganha, né? Sempre a política do ganha-ganha tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o franqueado, tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para os meus parceiros também, né? Então, política do ganha-ganha mesmo, né? Então, a gente criou um plano, que é o plano 5ASEC do seu jeito, que ao invés de eu dar desconto, eu bonifico o cliente. Né? Eu bonifico. Então, ele escolhe um valor que ele vai comprar comigo durante aquele mês, né? E em cima daquele valor ele ganha um bônus. Quanto maior o valor que ele compra, maior é o bônus também. Percentualmente maior é o bônus. Só que são bônus que não impactam na saúde financeira da loja ali. São bônus aceitáveis, são valores aceitáveis. E que vem como um incremento. É um incremental. Então eu paro de fazer descontos, promoções, né? E passo a dar bonificação para o meu cliente usar, né? E a gente usa o desconto, né, em clientes perdidos. Aquele cliente que por algum motivo ele deixou de vir na loja já mais de 60, 90, 120 dias, pô, ele vinha e não está vindo mais. Alguma coisa aconteceu, ele não quer nem falar sobre isso. Aí a gente usa um chamariz via CRM da franqueadora, com atrativos para uma volta dele, né, que era uma peça específica. Vocês já dão esse pop-up mastigado para cada franqueado? Mastigadinho. Uau. E a gente dispara o CRM, não. Nosso CRM aqui fatura milhões ao ano aqui, né, com recuperação de clientes, né? E aí então ele vem por aquele chamariz de um desconto, mas eu não posso viver de desconto, né? Então eu não vou dar de novo para ele aquele desconto. Aí entra toda aquela questão anterior que nós falamos lá da qualidade do atendimento, de mostrar para ele, de reverter, entender, porque eu não vou conseguir perguntar, né? Ele precisa perguntar lá assim, o senhor tá voltando? Por que o senhor ficou tanto tempo sem vir? A pergunta não machuca, né? O cliente tem a opção de responder ou não, então é como eu faço ali, mas eu tenho que perguntar, eu tenho que tentar ouvir, escutar, né? Por que o senhor deixou de vir? Não, eu falar a verdade, tem uma moça aqui que me atendeu mal, tal. Tem um cliente que gosta de ser bajulado, então você tem que bajular ele. E você fala que são milhões que vendem para cliente, entre aspas, perdidos. É até uma provocação que eu gosto de fazer sempre, porque assim, muitas pessoas falam assim, existe cliente inativo?
O cliente não vai ficar inativo nunca. Ele tá inativo com a gente. Isso. Ele tá inativo com a gente, mas ele tá comprando a concorrência. Eu sou fornecedor inativo, na verdade. Cara, porque assim, o cara acabou de divorciar. Ele tá inativo com a ex. Mas ele tá ativo no mercado. O que existe inativo? Vendedor inativo. Vendedor inativo. Porque se o cliente não é fiel, quem tem que ser fiel sou eu, vendedor, o cliente só esquece de quem esquece dele. E o cliente só lembra de quem lembra dele. É meio óbvio, Alex. Então, que estratégia que eu tô fazendo para recuperar esse cara? Nós temos a curva ABC, né? Lá das vendas, de gestão de vendas. Se eu detectei no meu sistema que eu tenho um CRM bom, que o cara da curva A, que colocava muita grana aqui, sumiu, pelo amor de Deus, vamos entrar em contato com esse cara. Às vezes é aquele dia, daquela segunda de manhã que a nossa atendente azeda descontou nele. Pô, te peço desculpa, me dá novamente uma segunda voto de confiança. Esse compensa bonificar para ter ele de volta. Então essa é a minha linha de raciocínio, sabe, Alex? Para fechar aqui, uma última pergunta, André. O papo tá bom, mas depois fica muito grande para o pessoal ouvir, então a gente tem que moderar. A gente poderia ficar aqui 2 dias seguidos falando, né? Bora. Você já ouviu um pouquinho das nossas dores, né? A gente conversou em off também aqui, né? Então eu queria falar sobre mudança de mentalidade. Você até falou no início lá, sem eu perguntar, né? Reseta, né? Mas não é fácil resetar. Não é. Não é fácil nem perceber que a gente precisa resetar. Porque eu tenho certeza que... estão falando aí... Eu tenho certeza que a gente... Mas ele tá com a razão dele, né? Ele tá com a razão dele. Então, mas qual seria o conselho, né? Que você poderia dar para os nossos franqueados que estão nos assistindo aqui agora sobre mudança... Qual é a principal mudança de mentalidade que eles poderiam fazer, realizar em relação a vendas? Eu acho que você já até respondeu ao longo do nosso podcast aqui, mas, de novo, sintetizando, né? Mudança de mentalidade. Quando a gente acorda, a gente só tem 2 opções. Frente a um problema e frente a um desafio. Aprender algo novo e sair melhor disso, ou se fazer de vítima e ficar procurando um culpado. Quando eu perdi a empresa, eu entrei num processo de depressão muito grande. Eu brinco, né? Eu falo que eu só não perdi tudo porque eu ainda ganhei depressão. Oh, Jesus, oremos. Eis o mistério da fé. E aí eu percebi o seguinte. Eu nunca estudei tanto sobre essas patologias quanto você tá lá embaixo. O problema, ele é uma bênção disfarçada. Se você fizer uma análise no best-seller chamado Garra, da PhD em Psicologia da Universidade de Pensilvânia, doutora Angela Lee Duke-Hort, ela fala um negócio muito interessante. O esforço supera o talento e a persistência suplanta a inteligência. Quando você começa a juntar os pontos de mudança de mentalidade o que eu quero ser quando crescer? Você pode ter 80 anos de idade. Você pode ter 120 anos de idade. O que eu quero ser quando crescer? Essa pergunta, quando eu brinco, André Ortiz, o eterno aprendiz, que é cérebro ensinável, eu acho que eu volto nessa frase para sua resposta. O quão meu cérebro está humilde para novas cognições. O meu pós-doutorado, né, eu sou PhD em neuromarketing, que eu fui estudar neurociência ligada a business, eu aprendi um negócio interessante, que o nosso cérebro ele é triuno, ou seja, neocórtex, razão, sistema límbico emocional, sistema reptiliano, instinto. E o nosso cérebro, eu acho que Deus fez isso justamente para a gente já não explodir esse mundo ou brigar mais ainda. O cérebro ele foi muito mal explorado ainda. O nosso cérebro ele não mudou nada nos últimos 1000, 2000 anos, praticamente. Só que o nosso cérebro ele tem um sistema praticamente quase infinito de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Capacidade infinita de aprender coisas novas. É lógico, não vou falar se está com Alzheimer, com alguma patologia, mas eu acho que assim, vocês no papel de cúpula gestora dessa empresa, vocês têm um desafio antes disso, para vocês sempre estarem numa curva de aprendizagem infinita. Eu estava lendo esses dias, eu gosto muito de estudar finanças também, e tem o investidor Bassi, não sei se você já ouviu falar, ele tem mais de 80 anos, multibilionário, investindo em dividendos. Ele veio do Brás, ele, a filha dele, eles vão fazer agora uma imersão aí com
com o Thiago Nigro. E ele falou um negócio muito interessante. O que mais ferra um empresário é a comparação. Muitas vezes isso aqui, ele pode te enriquecer e pode te empobrecer. A Bíblia pode te salvar ou pode te matar. Um remédio pode te curar ou pode te envenenar. Mentalidade é, número 1, aonde eu estou indo buscar. Né? Para terminar essa linha de raciocínio, imagina que seu cérebro é um tanque. Olha como é que eu vou terminar. Um tanque que lava a roupa. Se eu abrir torneira de água limpa, esse tanque está sempre limpo. Se eu abrir torneira de água imunda, como é que o tanque vai ficar? A mentalidade. Quem que busca primeiro? É o franqueado, é o vendedor, são vocês. Então, assim, não dá para você atrair tubarão se você só está trabalhando com sardinha e vice-versa. E uma gota de água suja suja Tudo. o tanque de água limpa. Tudo. Uma gota de água limpa não suja o tanque de água suja. Por isso que existe a cultura que vem de cima para ir limpando, para ir lapidando esse processo. Por isso vocês têm que ter o binóculo sempre ligado e mais longe possível vendo. Legal, André. Obrigado, meu querido. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Haverão outros, tá? Haverão outros. A gente já está com planos aqui também de trazer o André em outras oportunidades, né? A gente vai estudar aqui ainda, né, André? Temos muitos caminhos aqui a trilhar também nessa área. E acho que foi um papo bom que já dá para a gente poder abrir a mente aí, né? E buscar, não só dos franqueados, mas nós, franqueadora também, a gente está sempre em busca disso, né? Humildade para reconhecer que a gente sempre pode evoluir, a gente sempre pode fazer melhor. E a diferença principal de humildade com arrogância é que humildade advém do latim humus, que significa fértil, e arrogância arrogos, que é cheio de si. Repito, tubarão ou sardinha? Valeu. Um abraço. Até mais, tubarões. Sucesso.